Olá, você que nos assiste. Esperamos que você e suas famílias estejam todos saudáveis em casa. Muito obrigado por nos prestigiar. E também muito obrigado para a Câmara pela oportunidade de participar dessa série de vídeos sobre temas emergenciais relacionados à pandemia. Bem, como vocês podem ver, estamos todos em casa, ajudando nossos clientes a enfrentar adequadamente os efeitos do Covid-19, sem prejuízo de, ficar pensando sobre a realidade pós-pandemia. Nesse mês e meio de quarentena que o escritório impôs, também produzimos uma quantidade gigantesca de material informativo para os nossos clientes. E nesse vídeo a ideia é falar um pouco dos temas que selecionamos dentre mais de centenas de boletins que produzimos até final de abril. Só em abril tivemos cerca de 60. E também tivemos uma série de webinars abordando diversos temas. Temos ainda também uma série de outros webinars programados para daqui para frente. Todo esse arsenal está disponível no nosso site, que depois vocês podem acessar. De tudo que vimos até o momento, parece que uma coisa é clara. De nada adiantou, no passado já temos passado por inúmeras crises de diferentes tipos, diferentes intensidades, porque o que temos vivido aqui é realmente inédito em todos os aspectos. Paralelo mais próximo que se faz é a gripe espanhola, mas isso aconteceu há mais de um século atrás, o mundo era completamente diferente do atual. E acho que a quantidade de material que estamos preparando, né, pela quantidade de consultas que estamos recebendo dos nossos clientes, mostra também um pouco a aflição pela qual o mercado passou e vai passar ainda. Eu acho que assim o ineditismo o problema enfrentado, ela fica mais evidente no campo tributário, até pela forma federativa como o país se organiza. Sobre isso eu queria, Erlan, que você falasse um pouco sobre as medidas de enfrentamento que os estados estão adotando. Obrigado, Jun, e reforçando aqui o seu comentário inicial, esperando que todos os familiares dos membros da Câmara Japonesa estejam bem nesse momento de crise. Bom, os governos em geral, eles têm atuado de uma forma para combater a pandemia com medidas emergenciais, certo? Então, o que nós pudemos observar por enquanto foram 3 ondas de medidas, se a gente pode colocar dessa forma. A primeira onda de medidas foi uma onda de medidas emergencial. Então, o combate à pandemia primeiramente, uma isenção de impostos de importação sobre produtos médicos ou medicamentos utilizados para o combate à pandemia, e também medidas tanto de proteção ao emprego quanto de proteção aos pequenos negócios, né? Em relação aos pequenos negócios, houve diferimento do pagamento dos impostos devidos de acordo com o regime do Simples nos meses de março, abril e maio por 6 meses, assim como houve também o diferimento no pagamento do FGTS, da contribuição ao FGTS de 8% em até 6 parcelas. Então, foi uma medida para proteção do pequeno empresário, que é obviamente fragilizado e é o primeiro elo da cadeia a quebrar nesses momentos de crise, e também uma medida de proteção ao emprego para todas as empresas em geral. Depois nós tivemos uma segunda onda, que foi uma onda mais de facilitação ao crédito. Ela englobou a redução do IOF nas operações de crédito contratadas entre 3 de abril e 3 de julho de 2020, tentando fazer com que o dinheiro chegue às famílias e chegue às empresas, tanto esses créditos, principalmente esses créditos facilitados vindos de bancos públicos para os bancos privados. Então, foi uma medida de facilitação de crédito, também uma medida de facilitação para os departamentos tributários das empresas, com a postergação da entrega de várias declarações acessórias, incluindo a declaração de imposto de renda da pessoa física, que foi postergada para 30 de junho. Nesse meio tempo, as grandes empresas elas tiveram algumas discussões a respeito da possibilidade ou não de postergar tributos, o pagamento de tributos.
E porque o tema de força maior em direito tributário ele sempre foi tratado como nota de rodapé nos livros, né? Ele nunca foi suficientemente testado como está sendo testado agora. Mas eu sempre digo que uma grande qualidade de advogado tributarista é ter boa memória. E aí os tributaristas resgataram uma portaria, que é a portaria 12 de 2012, que foi colocada num contexto, à época, das chuvas no Rio de Janeiro, e essa portaria ela autorizava a postergação do pagamento de imposto por 3 meses, desde que o município em que o contribuinte estivesse localizado tivesse estado de calamidade pública declarado pelo Estado. Diversas empresas entraram com medidas judiciais com base nessa portaria. Por quê? Porque a portaria ela determinava que desde que a postergação era possível, desde que o tema fosse regulamentado pela Receita. E o tema nunca foi regulamentado pela Receita no contexto da pandemia que a gente vive hoje. Então, diversas empresas entraram com medidas judiciais buscando a postergação do imposto, que não foi admitida de plano pela Receita Federal. Mas a gente sempre teve um approach um pouco conservador aqui. Sempre nós entendemos que não basta a formalidade da portaria, nós sempre entendemos que o seu argumento por um juiz ele precisa ser agregado com um argumento de força maior. Você precisa realmente estar com um problema de caixa para fazer jus a essa medida. Houve uma enxurrada de ações judiciais. O pessoal que pretendia postergar também o pagamento de impostos estaduais e municipais também entrou não só com base não com base na portaria, que é exclusiva para tributos federais, mas com base em força maior. Houve uma série de ações, e as ações, algumas liminares positivas, algumas negativas, e no final das contas o governo federal cedeu e postergou o pagamento de 3 tributos: o PIS, COFINS e contribuições previdenciárias sobre folha. Os tributos que seriam devidos em março, que são pagos em abril, foram postergados para agosto, e os tributos que seriam devidos em abril e pagos em maio foram postergados para outubro. Isso é o que a gente tem do ponto de vista federal. Do ponto de vista estadual e do ponto de vista municipal, as medidas são muito tímidas ainda. Por quê? Porque os estados e os municípios estão com a conta dos hospitais e da saúde em geral para ser paga. Então, não há uma intenção, por enquanto, dos estados e municípios, apesar de alguns projetos de lei já em relação ao tema, não há intenção, por enquanto, dos estados e dos municípios de postergar pagamento de tributo, muito por conta dessa situação de budget apertada por conta da crise de saúde. Então, acho que esse é o panorama geral das medidas que foram adotadas até o momento. Legal. Acho que o link dessas normas que foram produzidas a toque de caixa com a pandemia, com Covid-19, acho que é bem claro, né? Mas eu também notei que o governo federal, por exemplo, aproveitou o momento para enfiar algumas outras normas que, pelo menos na minha visão, parece que não tem nada a ver com a pandemia. Um exemplo disso é a suposta obrigatoriedade para aderir à plataforma consumidor.gov.br. Nesse sentido, Patrícia, você como especialista aí do direito do consumidor, será que você pode fazer alguns comentários? Claro, John. Muito bom dia a todos. Em relação a essa questão do direito do consumidor, acho que é preciso dar um contexto importante para todos, que é uma iniciativa e um trabalho muito forte da Secretaria Nacional do Consumidor há alguns anos de criar plataformas online de resolução de disputas no âmbito do direito do consumidor, para que a gente não assoberbe mais o Poder Judiciário de Trabalho. O Poder Judiciário tem um volume de trabalho enorme, são 78 milhões de processos em andamento, e grande parte desses processos envolve, sim, as relações de consumo. Então, há uma discussão muito positiva no sentido de incentivar o uso de plataformas extrajudiciais de tentativa de resolução desses conflitos para não se chegar ao Poder Judiciário. E, nesse contexto, além das plataformas privadas, digamos assim, muitas empresas criaram as suas próprias plataformas com muito sucesso.
há também à disposição no mercado plataformas que podem ser contratadas. O próprio governo criou a sua, que é a plataforma consumidor.gov. Há uma aderência significativa das empresas ao longo do tempo a essa plataforma, especialmente das grandes empresas que atuam no mercado de consumo, mas a Secretaria Nacional do Consumidor entendeu que havia necessidade de, nesse momento da pandemia, tornar a adesão a essa plataforma obrigatória. Até então era voluntária. A partir da edição da Portaria 15, emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor, publicada no dia 1º de abril, no Diário Oficial da União, essa adesão passou a ser obrigatória para algumas empresas. Qual a justificativa, qual o racional da autoridade para assim fazer? A autoridade entendeu que, neste momento de isolamento social e, de fato, em realidade, muitos contratos de consumo foram impactados, especialmente no setor aéreo, setor de turismo, setor de eventos. Há um número significativo de questionamentos trazidos pelos consumidores às empresas. A ideia da secretaria ao invés de levar grande parte dessas discussões ao judiciário, ao tornar obrigatória a inscrição de algumas empresas nessa plataforma extrajudicial, haveria aí a tentativa de solucionar esses conflitos de uma forma extrajudicial. Quais são as empresas que obrigatoriamente precisam estar vinculadas, aderidas a essa plataforma a partir de agora, a partir dessa portaria? São duas camadas de requisitos e eles são autoexplicativos, eu vou trazer aqui para vocês. Primeira camada de requisitos: empresas com atuação nacional ou regional em setores que envolvam serviços públicos e atividades essenciais, conforme a definição do Decreto Federal sobre o tema. Outras empresas de cadastro obrigatório, plataformas digitais de atendimento pela internet dedicadas ao transporte individual ou coletivo de passageiros, ou à entrega de alimentos, ou ainda a promoção, oferta e venda de produtos ao consumidor final, ou seja, os marketplaces. Terceiro, agentes econômicos listados entre as 200 empresas mais reclamadas no âmbito do Sistema Nacional do Consumidor. Essa é uma lista que está pública e que, quem tiver interesse, a gente pode, evidentemente, encaminhar. Então, este é o foco da Secretaria: abordar estas empresas para que estas empresas tenham um cadastro obrigatório nessa plataforma, mas desde que atendido esse segundo nível de requisitos, que são faturamento bruto de, no mínimo, 100 milhões de reais no último ano fiscal, média mensal igual ou superior a 1.000 reclamações nos seus canais de atendimento, nos seus saques, ou que tenham 500 processos judiciais envolvendo relações de consumo. Então, vejam, precisa efetivamente de uma análise jurídica se determinada empresa se enquadra ou não nesses requisitos, nessas duas camadas de requisitos, e se há ou não a necessidade de um pedido de dispensa da inscrição nessa plataforma, porque a própria portaria traz esta possibilidade. Então, num contexto amplo e bem rapidamente aqui para vocês, esta a razão de ser da portaria 15 da Senacom, que tornou a inscrição das empresas, de algumas empresas, na plataforma consumidor.gov obrigatória. Entendi. Quer dizer, o legislador não entrou no detalhe de que, por exemplo, o vendedor de álcool gel precisa aderir a essa plataforma, né? Porque teve muita reclamação no começo, especialmente no começo da pandemia, sobre abuso de preços. Você vê algum outro setor que esteja, digamos, na mira das autoridades? A discussão sobre o aumento abusivo de preços é, sem dúvida nenhuma, um tema de muita atenção, neste momento, das autoridades de consumo. E, por autoridades de consumo, eu digo especialmente a Secretaria Nacional do Consumidor e o Procon de São Paulo. Nós temos mais de 5.000 entes legitimados à defesa do consumidor no Brasil, mas sempre o destaque é para esses dois.
Então, a questão de aumento abusivo de preço, sem dúvida nenhuma, é a pauta do dia. Inclusive, nós sentimos, nos últimos 4, 5 dias, um aumento do tom das autoridades nesse sentido. As autoridades começam a falar agora, não só em processos administrativos, questionando, né, tentando apurar essa abusividade eventual de preços e aplicar as sanções administrativas, como multa, e a multa pode chegar a 10,5 milhões de reais, mas a gente começa a ver esse aumento de tom no sentido de querer entender se o aumento abusivo de preço é ou não um tipo penal e, portanto, ensejaria ou não até prisão em flagrante. Por falar nisso, nós, no último dia 29, nós fizemos um webinar aqui no nosso escritório muito interessante, focado exatamente nesse tema. Trouxemos toda a discussão de direito do consumidor, toda a discussão concorrencial também sobre o tema e criminal com os nossos sócios. Quem tiver interesse também já está disponível nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. A gente gravou esse webinar e ele está publicamente disponível. Mas, respondendo a sua pergunta, John, para além dos produtos de saúde, digamos assim, necessários ao combate da pandemia, o outro setor que tem sido muito averiguado pelas autoridades de consumo é o setor de alimentos. Então, há notícias públicas que dizem que o PROCON já fez 2.000 fiscalizações e mais de 1.000 autuações. Nós trabalhamos em vários desses casos, ajudando os nossos clientes a responder esses questionamentos trazidos pelo PROCON, muito fortemente no setor de alimentos. Então, para as empresas que atuam nesse ramo, a gente também recomenda uma cautela especial, uma reflexão importante sobre uma possível investigação pelas autoridades de consumo. Legal. A gente tem recebido muita pergunta também relacionada aos termos de ajustamento de conduta que vem sendo celebrados com a Secretaria Nacional do Consumidor. Você pode falar um pouco mais dessa experiência aqui? Claro, claro. O mercado de consumo, como todos os outros mercados, foi muito impactado pela pandemia, né? Muitos contratos de consumo tiveram a sua execução impedida, né? Muitos consumidores compraram voos que não puderam ser voados, compraram pacotes turísticos, reservas em hotéis que não puderam ser usufruídas. Compraram muitos ingressos de shows que não existiram. Então, sem dúvida alguma, as autoridades de consumo e as empresas estavam e estão com uma discussão muito importante na mesa, que o que fazer com esses contratos de consumo que não puderam ser executados propriamente, ordinariamente. E aí, numa tentativa muito louvável, me parece, muito elogiosa, da Secretaria Nacional do Consumidor, foi possível abrir um diálogo com muitos setores afetados e, a partir desse diálogo, estabeleceu-se mecanismos de atendimento aos direitos dos consumidores, mas também buscando a preservação da empresa, a manutenção das atividades empresariais, com o reconhecimento de que as empresas estão, sim, muito afetadas economicamente. Então, nesse espírito, para organizar realmente quais seriam os efetivos direitos dos consumidores, o que as empresas estariam obrigadas a oferecer a esses consumidores, estabeleceu-se regras para alguns setores via termos de ajustamento de conduta, em que as associações de classe, né, as associações empresariais, representaram os seus setores perante a Senacom e a Senacom representando a coletividade dos consumidores. Eu vejo a celebração desses termos de ajustamento de conduta de uma forma muito positiva, porque, se por um lado resguarda os interesses dos consumidores, sem dúvida, por outro lado, traz muita segurança jurídica para as empresas. As empresas podem organizar os seus negócios a partir de agora, com esses milhões
de contratos de consumo que não puderam ser cumpridos de uma forma segura, de uma forma que tenha, de certa maneira, o respaldo da Autoridade Federal de Proteção ao Consumidor no Brasil, que é a Senacom. Então, a grande e primeira vantagem de se ter um termo de ajustamento de conduta celebrado com a Senacom é trazer essa segurança jurídica para as empresas, para que elas possam, a partir de agora, orientar os seus negócios com base no entendimento suficientemente sólido por parte da Autoridade Federal de Proteção do Consumidor no país. Bacana, acho que o mote, você falou bem da questão da sobrevivência, né, das empresas, de manter as empresas ativas aí durante essa pandemia. E acho que, nesse sentido, acho que nada é mais impactante e relevante do que alívios de caixas que ações, sei lá, tributárias, por exemplo, podem resultar. Então, Erlan, eu queria que você falasse um pouco sobre as medidas disponíveis para as empresas aliviarem o impacto no caixa nesse momento tão difícil. Obrigado, João. De fato, a função tributária das empresas mudou muito, né? Hoje, assim, até alguns meses atrás, o que se pensava era que a função tributária ela agregava valor ou de uma maneira responsável para os acionistas e demais stakeholders. Hoje, com esse novo normal que nós estamos vivendo, a função tributária ela pode ser a razão da sobrevivência das empresas em razão do caixa gerado. Nós temos atuado para clientes em diversas frentes. Tá? Como você disse, ações tributárias de temas que vêm sendo discutidos, elas podem gerar um efeito positivo, mas não é um efeito positivo imediato. Né? Você sempre precisa aguardar uma decisão judicial transitada em julgado para que o seu crédito seja devidamente reconhecido. Nós temos, com toda essa situação de pandemia, o perfil de risco dos clientes tem mudado bastante. Então, o que nós temos notado é que diversos clientes querem reacessar temas que ficaram em aberto no passado e que não foram, e eventuais créditos ou pagamentos de impostos a maior que não foram devidamente aproveitados por conta de uma postura um pouco mais conservadora das empresas. Então, isso tem sido muito notado, especialmente em relação a créditos de PIS e COFINS. Então, como em 2017 o Superior Tribunal de Justiça definiu qual que é o conceito de insumo para fins de crédito de PIS e COFINS, como despesa essencial para o processo produtivo ou de prestação de serviço, os clientes têm reacessado as suas bases de cálculo dos últimos 5 anos para verificar se tem algum outro crédito que eventualmente não foi tomado por uma postura um pouco mais conservadora e que poderia ser tomado agora por conta de uma mudança de perfil de risco mesmo. Então, despesas como, por exemplo, crédito de publicidade, frete entre estabelecimentos, entre outros, têm sido reanalisadas. Uma outra questão é que a nova situação ela torna algumas despesas que não eram essenciais, né? Então, se até alguns meses atrás você tem uma licença de um aplicativo de reuniões online não era essencial para o seu processo de prestação de serviço ou seu processo produtivo, hoje ela é, né? Então, mudou também, a situação mudou muito a análise de tanto de fatos pretéritos quanto presentes. Algumas outras medidas em relação a créditos previdenciários, então teses como a incidência de contribuição previdenciária sobre vale transporte, vale alimentação, a questão da contribuição excedendo 20 salários mínimos, esses são outros temas que também têm sido analisados por clientes. Uma outra questão muito importante considerando que em litígios tributários, especialmente em execução fiscal, você necessariamente precisa garantir a dívida para discutir o tema judicialmente, alguns clientes têm solicitado, baseado em decisões do CNJ, a substituição de garantias feitas em depósito judicial por
outras garantias, tentando recuperar o caixa que foi depositado. Nós temos atuado para diversos clientes nessa frente e sempre também, assim como comentei na pergunta inicial sobre o mandato de segurança, é sempre bom agregar nesses pedidos uma comprovação de que a pandemia lhe colocou em uma situação de dificuldade de caixa, e o caixa é necessário por essa razão. Então, essa é uma questão bastante importante. Nós temos decisões de diversos TRFs, de quase todos os TRFs já favoráveis para substituição de garantia, mediante a comprovação de que o caixa é necessário. Algumas outras medidas, como por exemplo, alguns clientes ainda têm, apesar de toda a situação, ainda tem imposto de renda a pagar. Então, por exemplo, alguns clientes têm discutido a distribuição retroativa de juros sobre capital próprio, que conta com decisões favoráveis das cortes superiores, e também a possibilidade de alteração do regime de tributação de variações cambiais. Como todo mundo sabe, o real foi a moeda que mais desvalorizou em relação a outras moedas estrangeiras no mundo. Então, nós tivemos um aumento significativo da taxa dólar, que pode repercutir numa valorização excessiva de recebíveis, especialmente para clientes exportadores. Existe uma instrução normativa antiga que determina que, quando essa variação de dólar for superior a 10%, você pode mudar o regime de tributação do regime de competência para o regime de caixa. Então, isso aconteceu em março, e logo, a partir de abril, o regime pode ser alterado de competência para caixa, o que geralmente não é admitido, porque a opção é irretratável para todo ano. Em linhas gerais, isso é o que a gente tem discutido. Existem, obviamente, outras medidas de impacto de caixa, mas acho que essas eram as principais que eu tinha que destacar hoje. O que eu achei interessante dessa sua colocação é a forma como as empresas estão revisitando, né, as armas já disponíveis, né, porque nem sempre existem novas armas, né, e acho que nesse sentido, acho que é claro que a pandemia é um evento de força maior, né, mas os efeitos decorrentes do surgimento da força maior acho que varia de contrato para contrato, e também depende muito da forma como as partes do contrato elas se comportam diante do problema que surge. Eu queria, Rafael, que você desse sua visão enquanto advogado de contencioso civil, de arbitragem, como você tem visto as discussões em torno da pandemia. E eu acho que seria legal também, acho que a Patrícia falar um pouco, para dar a visão dela em relação aos contratos de consumo. Perfeito, John, obrigado. Bom, um prazer poder estar aqui conversando um pouco com vocês. Espero que todos estejam bem. Deixa eu até aproveitar, a gente preparou um material simples, só para orientar um pouco aí a condução do nosso papo. O que nós temos em termos de afetação dos contratos por conta da situação de pandemia, né? Na verdade, eu acho que, antes de tudo, os efeitos não decorrem propriamente da pandemia, e sim das medidas que foram impostas, que estão sendo impostas pelas autoridades, diversas autoridades, nas mais diversas esferas, municipais, estaduais, federal, as limitações, as restrições que são criadas por essas normas, né? E, obviamente, que isso vai ter um impacto naqueles contratos, não em todos os contratos, né? Por exemplo, um contrato spot em que você simplesmente vai adquirir um bem, ele se encerra ali, né? Ele não se prolonga no tempo. Então, ele não está sujeito, efetivamente, a esses efeitos, a essas restrições. Então, o que interessa, efetivamente, é qual é o tipo de contrato, né? Como ele se projeta no tempo. E aqui eu vejo 3 situações mais específicas desse tipo de contratação, né? Primeiro, naquele que as partes contratam uma determinada data para que efetivamente elas cumpram a obrigação no futuro. Uma outra é aquela em que a prestação, a obrigação,
ela vai se projetando ao longo do tempo. É uma única prestação. E aqui, mais especificamente, esse tipo de contrato, para dar uma clareza maior, é o tipo de contrato de empreitada, né? Você contrata uma obra, você contrata a montagem de um equipamento, a obrigação é a entrega da obra, é a entrega do equipamento, só que isso leva algum tempo. E você também tem aqueles contratos de trato sucessivo, né? Que ele vai, a obrigação do cumprimento vai se projetando ao longo do tempo. Contratos de fornecimento, né? Contratos com cláusula take or pay. Esses são os típicos contratos em que você efetivamente tem essa projeção das obrigações para eventos se prolongando ao longo do tempo. E, obviamente, que essas restrições que são postas pelas autoridades a atividades têm um impacto em cima dessas contratações. E aí o direito, ele apresenta algumas tem que trazer as respostas, nem algumas, mas ele traz as respostas para essas situações. E muito tem se falado de um primeiro, que é justamente a questão do que você mencionou, caso fortuito ou força maior, né? O que vem a ser isso, né? Como que ele pode impactar aquele tipo de contrato, novamente, que se projeta ao longo do tempo, né? É um evento que as partes, elas até poderiam ter previsto, poderiam ter antevisto, mas elas não conseguem evitar, impedir o seu efeito, né? E aqui, de fato, a pandemia, ou melhor, as limitações decorrentes da pandemia, elas podem trazer efeitos que as partes não conseguem impedir, né? Não dá para generalizar. Acho que a sua colocação foi perfeita. Não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado nas suas particularidades. E aqui é até importante dizer, porque o judiciário ele está atento a isso, né? O evento em si, a situação que nós estamos vivendo, não pode ser uma oportunidade para a parte que não está satisfeita com o contrato simplesmente se desvencilhar das suas obrigações, né? Efetivamente, o contrato tem que estar sujeito aos efeitos que as partes não conseguem impedir e que levam a uma impossibilidade de cumprirem as suas obrigações, né? Essa impossibilidade pode ser absoluta, né? Quando, por exemplo, você não consegue, a prestação em si, ela perece. Você não tem mais como cumprir a obrigação. Outro é quando você está impedido momentaneamente de cumprir aquela obrigação. E aqui é importante fazer essa distinção, porque a lei, o ordenamento jurídico brasileiro, ele vai trazer desfechos distintos, né? Quando eu estou falando de uma impossibilidade absoluta, o contrato se resolve. E aqui o efeito jurídico para a parte devedora ela não vai ter a responsabilidade de indenizar a outra parte. Por sua vez, naquele contrato em que a impossibilidade é momentânea, ela pode ser cumprida posteriormente, você vai ter aqui uma suspensão. Ainda que o credor tenha algum tipo de prejuízo, a própria lei fala que o devedor, porque justamente é um evento externo a essa relação contratual, ele não vai ter a responsabilidade de indenizar o credor. Ele vai poder cumprir a obrigação mais à frente. Então, é importante analisar caso a caso como cada relação está sendo afetada pelas restrições que foram impostas por esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. E eu queria também aqui aproveitar para trazer que outras soluções que a legislação oferece às partes afetadas por esses efeitos, né? Porque, antes de tudo, o que se pretende é preservar o contrato, né? Obviamente, quem contrata na expectativa de que as obrigações ali serão cumpridas. Então, a legislação ela traz mecanismos para preservar o contrato ou para reequilibrar o contrato, né? Justamente, motivos supervenientes, ou seja, posteriores à contratação, que as partes não conseguiam prever naquele momento e que tragam uma desproporção entre o valor que foi inicialmente acordado e o efetivo valor posterior, né, após o evento a ocorrência desse evento superveniente, pode ser objeto de uma revisão, de uma readequação.
seja pelo Poder Judiciário, seja em arbitragem, né? Uma outra possibilidade, e aí, nessa primeira que eu mencionei, o intuito é efetivamente você preservar, readequar o contrato a essa nova realidade. Só que há situações em que a prestação, a obrigação se tornou demasiadamente onerosa para a parte, né? E a lei também traz essa possibilidade de que em situações em que eventos extraordinários, imprevisíveis, posteriores à celebração do contrato ocorram e tornem essa prestação demasiadamente onerosa, e aqui tem um ponto que gera uma certa discussão, mas para a contraparte, para a parte credora, gera uma vantagem. Isso aqui pode ser motivo para você desfazer o contrato, né? Mas, de novo, a legislação ela privilegia a manutenção. Tanto é que nessa possibilidade, né, caso a parte devedora busque desfazer o contrato, a parte devedora pode falar, não, peraí, vamos manter o contrato. Eu estou disposto a negociar. E o desfecho aqui vai ser o quê? Você vai ter a readequação da contratação, tá? Acho que um ponto importante que eu gostaria, para concluir essa minha primeira parte, mencionar, tivemos uma alteração na legislação no ano passado que privilegiou muito, aí fortaleceu, né, que as partes contratantes em contratos civis e empresariais, elas têm, presume-se que elas têm condições paritárias, né, condições de igualdade, e elas podem, inclusive, prever que ou como vai se dar a revisão do contrato. Quais são os critérios para você rever esse contrato, né? Então, de antemão, as partes podem estabelecer isso. E isso é muito importante nesse cenário, né, que nós vivemos hoje. Porque as partes já podem ter estabelecido quais são os critérios que o Poder Judiciário ou a arbitragem, né, o tribunal arbitral, os atos, vão aplicar naquela relação para rever e manter o contrato. Então, acho que são esses os pontos que eu gostaria de mencionar nesse momento. Legal. Antes da Patrícia falar, só algumas observações que tenho em relação a algumas conversas que tenho tido com clientes que estão no meio de transações, sobre a preocupação em tentar detalhar como tratar futuras pandemias, né? Como é que com essas possíveis futuras pandemias podem afetar os contratos. É difícil, se não impossível, porque assim, os efeitos decorrentes da pandemia podem não necessariamente ser os mesmos do Covid-19, né? Pode ser uma coisa completamente diferente. Então, acho que é importante dar visibilidade às soluções que o Código Civil ele já dispõe para tratar adequadamente esse tipo de situação, né? Que não é impossível a gente seria um chute mesmo tentar regular nos mínimos detalhes o que pode vir a acontecer no ano que vem, daqui a 10 anos, não sei, né? Então é muito importante ter visibilidade em relação a esses instrumentos. Acho que só se me permite até fazer uma observação, as soluções estão postas, né? Ou os caminhos já estão postos, como você colocou. Podem vir outras pandemias, né? E você, a lei te dá, ou te confere às partes contratantes, quais são os mecanismos que elas vão poder utilizar nesse tipo de situação. De novo, você pode ter um evento, uma outra pandemia que vai impossibilitar você cumprir a obrigação no momento em que você deveria cumprir aquela obrigação. Você tem aqui uma força maior, no caso de força maior, caso fortuito. Você pode ter um desequilíbrio no arranjo inicial das partes, você pode levar a uma revisão ou a um desfazimento do vínculo contratual. Mas os mecanismos estão aí, né? E, de novo, é importante olhar, cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser potencialmente atingido de uma forma, né? E acho que essa questão é muito importante, porque, de novo, não é uma oportunidade para a parte insatisfeita se desfazer do vínculo contratual. Efetivamente, o contrato, a relação tem que ter sido afetada. E isso tem que ser demonstrado no caso concreto. Acho que de minha parte, no que toca às relações de consumo,
nosso primeiro conselho para os clientes tem sido cuidado e cautela ao aplicar todos esses conceitos do Código Civil que o Rafael nos trouxe para os contratos de consumo. E digo isso porque, se de um lado, nas relações civis e comerciais, há, como o Rafael colocou, uma espécie de paridade, de igualdade das partes, a premissa no direito do consumidor é justamente o contrário. No direito do consumidor, presume-se a desigualdade entre consumidores e fornecedores. E justamente porque se entende que o consumidor é a parte vulnerável, hipossuficiente, a lei busca lhe dar mais direitos para tentativa de equilíbrio. Então, essa é a primeira recomendação bem prática. Cautela em importar do Código Civil os conceitos para o direito do consumidor. A gente não pode fazer esse raciocínio simplista. E, em segundo lugar, a gente não pode fazer esse raciocínio simplista porque no âmbito do direito do consumidor, justamente porque há um desequilíbrio entre as partes, a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva e solidária. E há apenas, expressamente no âmbito do Código, 3 causas de excludente de responsabilidade do fornecedor. A primeira delas é que não colocou o produto no mercado. Segunda, tendo colocado o produto no mercado, não existe defeito. Ou terceira, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejam que força maior não tem uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor como uma espécie de excludente de responsabilidade do fornecedor. Ao passo que no Código Civil a gente tem uma previsão expressa de como a força maior impacta nos contratos. Mas acho que a despeito de toda essa discussão acadêmica e jurisprudencial das decisões dos tribunais que se formou ao longo desse tema, se a força maior tinha alguma relevância ou não para o direito do consumidor, acho que do ponto de vista concreto, o que importa é que, com esse estado de emergência sanitária e de decreto de calamidade pública, as autoridades de consumo vieram a público e reconheceram que sim, que essa pandemia é um ato de força maior e é um ato de força maior que causa impactos seríssimos nas relações de consumo, porque muitos contratos de consumo não puderam ser concluídos efetivamente. E a partir dessa constatação, o que se buscou para vários setores, e acho que esse é um raciocínio que pode ser aplicado de uma forma mais geral mesmo, a tentativa de preservação daquele contrato de consumo, com a proteção, de um lado, dos direitos dos consumidores, mas também, de outro lado, nesse espírito de manutenção das atividades empresariais. Então, de um modo bem geral, e aqui também vale o mesmo comentário do Rafael, cada caso é um caso, cada contrato de consumo é um contrato, mas, de uma maneira bem geral, o que se procura buscar na tentativa de solução desse problema é a remarcação daquele serviço contratado na máxima extensão possível. Se não for possível a remarcação, ou se o consumidor não quiser a remarcação, a conversão do valor pago pelo consumidor em créditos, e aí a gente está chamando uma espécie de voucher coronavírus, para que o consumidor tenha o direito de comprar daquele mesmo fornecedor um outro produto ou um outro serviço que melhor lhe atenda agora em razão da pandemia. Mas veja, as 2 primeiras medidas, elas têm um espírito de preservação daquela relação, né? Preservação de manter aquele consumidor com aquela empresa. E aí, se não for possível se atingir essas 2 primeiras opções, uma terceira opção, que seria o reembolso do valor pago pelo consumidor, mas aí com discussões sobre prazo estendido para reembolso desses valores e uma discussão bem importante de possibilidade de desconto de alguma taxa administrativa por essa situação.
Então, de um modo geral, é isso. Cuidado com essa importação automática dos conceitos. Não é possível. As relações de consumo têm um tratamento muito específico pela nossa legislação, mas, de um modo geral, o que se busca é essa tentativa de preservação da relação de consumo. Legal. Eu acho que essa pandemia tem servido para acabar com muitas tendências, começarem novas tendências. Vocês veem algum movimento, seja de acabar tendências, começar novas tendências, ou até confirmar que as tendências sobreviveram em relação ao Poder Judiciário, né, nas decisões que o Poder Judiciário tem tomado aí durante a época de pandemia? Isso aqui acho que é uma pergunta, na verdade, meio que para todos, né? Queria ver a impressão de vocês, o que vocês têm visto no dia a dia, na prática. Talvez o Erlan possa começar, depois o Rafael, depois a Patrícia. Eu acho que o Poder Judiciário ele está numa situação um pouco difícil do ponto de vista tributário, porque se por um lado todas as empresas estão numa situação bastante difícil, ou a maioria delas talvez esteja numa situação bastante difícil, por outro lado, o Poder Judiciário tem a preocupação de não desfalcar o Estado de recursos, né? Então, eu acho que essa é a nova tendência, eu acho, no Poder Judiciário, especialmente em relação a essas discussões de pandemia. Em todas essas discussões dos mandados de segurança ou a discussão de substituição de garantias, por exemplo, que a gente tem comentado, sempre o Poder Judiciário se coloca numa situação do tipo, olha, você tem também uma responsabilidade social de recolher tributos, sabe? Essa situação realmente te colocou numa situação em que você está entre a cruz e a espada de pagar um funcionário, manter a sobrevivência da empresa, ou basicamente só uma tentativa de ganhar tempo, né? Acho que não se pode confundir oportunidade com oportunismo. Acho que esse é a baliza do Poder Judiciário hoje nas situações de pandemia. Acho que o Erlan foi muito feliz ao colocar essa questão do, né, não ser o judiciário está atento à questão de como os oportunistas podem se portar e tentar se valer e se beneficiar de tudo que está acontecendo. Na área civil, né, empresarial e civil, o que eu tenho visto os tribunais estão muito sensíveis à situação, né? Eles sensíveis e atentos. As decisões, em sua grande maioria, ainda não são decisões de mérito, né, de finais de casos, mas decisões iniciais em que a parte que alega ter sido prejudicada pela situação, ela busca um respaldo do judiciário, um reequilíbrio do contrato, e nessas oportunidades o judiciário tem sido muito enfático, primeiro em trazer a questão de negociação entre as partes, né? As partes contratantes, acho que no fim do dia são os melhores juízes das suas causas. Elas sabem qual foi o racional da contratação, elas sabem quão importante é aquela contratação para as suas cadeias produtivas. Então, assim, nada melhor do que elas mesmas tentarem, num primeiro momento, resolver isso de forma negociada, tentar reequilibrar o contrato, né? E o judiciário tem estado atento a isso, sugerindo esse tipo de solução, tá? Acho que vale a pena até mencionar, aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça criou uma possibilidade de contratos empresariais, as partes levarem uma discussão para uma tentativa de conciliação, de mediação, né? Tentando, inclusive, encurtar ou encerrar mais rapidamente o problema. E naquelas questões que já foram judicializadas, já foram colocadas para o judiciário decidir, o judiciário tem apontado. Primeiro, o risco, né, de se, de repente, romper um contrato ou permitir que a parte, né, conceder uma moratória para a parte, ele está sensível tanto ao lado do devedor, dessa parte que não está conseguindo momentaneamente cumprir essa obrigação, ou que essa obrigação se tornou excessivamente pesada para ela,
Mas existe também a outra ponta, de como que isso, né, se o judiciário, numa canetada, vai modificar essa relação, como que isso vai impactar do outro lado? Então, acho que o judiciário ele tem apontado que, de fato, em determinados casos, você pode caracterizar todas as restrições decorrentes desse cenário como um evento de força maior, ou caso fortuito. Eventualmente, isso pode levar a uma suspensão da obrigação, mas o que eu tenho mais visto efetivamente, e aí do que mencionamos anteriormente, né, a manutenção do contrato. Né? Quão importante pode ser para as partes você manter aquele contrato, ainda que revisando. Né? Porque para o credor, né, para outra ponta ali que tem a expectativa de receber algo do devedor, um cumprimento de uma obrigação, um dar, um fazer, um pagamento, ele vai ser impactado por isso. Se você também desfaz o contrato, desfaz a relação. Então, o judiciário ele tem observado atentamente cada caso, né, enfatizando de que nem todos são afetados da mesma forma, né, em sua grande maioria, e acho que uma questão importante mencionar, muito do que tem se visto nesse momento são discussões relativas a contratos de locação, de como que isso interfere, né, como que tem prejudicado o locatário. Então, você tem grandes redes de varejistas que não conseguem pagar o valor da locação, ou empresas de grande porte que ocupam determinados espaços, as suas atividades estão limitadas, e o judiciário tem percebido isso. Há casos em que a paralisação total levou a uma redução de aluguel. Né? Há outros casos em que o tribunal apontou, não, você tem uma redução, só que você não tem uma impossibilidade, você consegue se reinventar nesse cenário. Então, você não tem por que reduzir ou modificar o que vocês contrataram inicialmente. E há casos, inclusive, que o judiciário se posicionou no sentido de que a parte deveria ter sido diligente e ter mantido em caixa um valor mínimo para poder fazer frente às suas obrigações, ainda que num curto intervalo de tempo. Então, não houve aqui, nesse caso específico, um entendimento de que, de fato, essa limitação trouxe ou modificou essa relação contratual. Mas só para fechar, acho que o judiciário tem se portado de forma muito atenta, muito diligente, né, ágil, e passando mensagens claras de vamos negociar, vamos evitar judicializar as questões, né? Vocês são os melhores para poderem decidir como que essa questão deve ter um desfecho, e quando efetivamente tem que apreciar, cada caso vai ser um caso, efetivamente tem que se demonstrar como impactou, como inviabilizou, seja de forma absoluta, seja de forma momentânea. Acho que de minha parte, eu queria trazer um comentário sobre a temática da proteção de dados pessoais, privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil, porque efetivamente esse tema está sendo uma novela e a gente todo dia tem as cenas do próximo capítulo. Vocês sabem que o Brasil promulgou a sua Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que iria entrar em vigência agora, em agosto de 2020. Por força da pandemia, muitas discussões legislativas a respeito da alteração da data de vigência dessa lei. Hoje nós temos, concretamente, um projeto de lei já aprovado no Senado e agora em votação na Câmara, que é o PL 1179, alterando a vigência dessa lei para janeiro de 2021, ao passo em que as sanções pelo descumprimento dessa lei seriam vigentes apenas a partir de agosto de 2021. Mas, em paralelo a essa discussão legislativa, atualmente na Câmara, sobreveio uma medida provisória nos últimos dias, que é a medida provisória 959, que, no âmbito de uma outra discussão, tem lá um artigo que adia a vigência da nossa LGPD para o dia 3 de maio de 2021.
Então, a gente tem hoje, em termos de vigência da nossa LGPD, pelo menos 5 cenários. MP caduca, MP não caduca, MP é convertido em lei, o PL em tramitação na Câmara é aprovado, não é aprovado. Enfim, são pelo menos 5 cenários, é realmente um jogo de xadrez. Mas acho que o meu comentário aqui é interessante porque o que me parece é que, a despeito da gente não ter, efetivamente, hoje a gente não tem a vigência de uma lei de proteção de dados pessoais no Brasil, acho que o poder não admite vácuo. E a pandemia, de uma certa forma, trouxe a premência dessa discussão sobre proteção de dados, né? Especialmente neste contexto, sobre a proteção de dados pessoais envolvendo saúde. Então, todo dia a gente tem notícias no jornal sobre técnicas de geolocalização das pessoas que estão ou não estão contaminadas, contatos por telefone, por SMS. Então, quais dados pessoais estão sendo usados para esses dados? De forma bem significativa, o governo federal emitiu uma medida provisória, que é a MP 954, obrigando as empresas de telefonia a fornecerem ao IBGE nome, telefone fixo, telefone celular e endereço de todos os seus clientes, ou seja, de grande parte da população brasileira, né, de grande parte dos nossos 215 milhões de habitantes, para que o IBGE pudesse, para fins estatísticos, fazer ligações remotas e entender como estaria aí o mapa de contaminação. O que é interessante é que, por força dessa MP e também por força de um programa de monitoramento instituído pelo governo de São Paulo, essa temática foi forçadamente levada ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, mesmo sem ter o embasamento da nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, que não está vigente ainda, está sendo forçado, está sendo obrigado a olhar para essa matéria. E acho que uma grande nota comum a todas essas ações judiciais propostas e as respectivas decisões, ainda decisões em caráter liminar, mas elas já nos mostram uma tendência, digamos assim, conservadora do Poder Judiciário de olhar para a questão da proteção de dados pessoais. Dou o exemplo da decisão do STF, da ministra Rosa Weber, que é a relatora das ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra a SMP do governo federal, MP 954, que obrigou as empresas de telefonia, de telecomunicações, a fornecerem os dados para o IBGE. Ao examinar essas ações diretas de inconstitucionalidade em caráter liminar, a ministra Rosa Weber entendeu por bem suspender essa medida provisória, levando em consideração uma base principiológica importante da nossa LGPD, a despeito da ausência de sua vigência, mas numa interpretação, digamos assim, restritiva dos conceitos da lei. Então, basicamente, os fundamentos, é uma decisão robusta, os fundamentos da decisão suspendem a MP porque a ministra entendeu que não foi dado o direito de escolha aos usuários, aos portadores daqueles dados pessoais. Então, as operadoras iriam fornecer os dados ao IBGE, independentemente da escolha ou não dos usuários, que é a chamada autodeterminação informativa. A ministra também entendeu que não estava clara a finalidade do uso daqueles dados. Então, se num momento inicial, ali, claro, o contexto da pandemia, para que necessariamente seria preciso o fornecimento desses dados? Também a questão da limitação do prazo. Esses dados serão usados por qual prazo? Qual é essa vigência da pandemia, desse estado de calamidade? Então, por tudo isso, a MP hoje está suspensa por força dessa decisão liminar, mas o que é interessante é que mostra, e efetivamente é um recado muito claro para as empresas que hoje estão no seu processo de conformidade com a lei, né?
pensando aí na vigência inicial da lei, que seria em agosto, muitas empresas já estavam finalizando os seus processos de adequação, de conformidade com a LGPD, e acho que essas decisões do judiciário vêm em uma boa hora para que as empresas tenham cautela no desenho dos seus procedimentos de coleta, de uso, de tratamento de dados pessoais. Porque, a julgar por estas decisões iniciais, a interpretação que se tem do Poder Judiciário é que haverá uma análise conservadora, uma análise restritiva, muito pró-usuário, portador do dado pessoal, se as discussões forem levadas a juízo. Então, claro, evidentemente, a pandemia impactou muito os negócios de muitas empresas, mas a gente não pode descuidar de forma alguma dessa questão dos planos de conformidade muito robustos, muito sólidos, para que quando a lei entrar em vigor, e aí a gente tem essas 3 possibilidades, agosto agora, janeiro de 2021 ou 3 de maio de 2021, as empresas estejam preparadas para fazer esse tratamento de dados pessoais sem riscos jurídicos relevantes de uma decisão do Poder Judiciário contrária ao que a empresa está fazendo. Muito legal. Sinto que a gente pode ficar aqui mais algumas horas conversando, né? A gente já falou sobre muita coisa nesse mês e meio aí de pandemia, mas acho que a gente deveria encerrar por aqui. Queria agradecer em nome do escritório a todo mundo que veio acompanhando as discussões, os debates muito interessantes aqui até o momento. Agradecer a participação do Rafael, do Erlan, da Patrícia, pelos insights, pelos comentários. E para quem quiser discutir com mais profundidade esses assuntos ou qualquer outro assunto que esteja afligindo aí em tempos de pandemia ou pós-pandemia, estamos à disposição. Muito obrigado e espero que todos fiquem bem. Muito obrigado.